físico e matemático inglês Sir Isaac Newton nos proporcionou a ideia da gravitação universal, mas duas de suas teorias também podem ser aplicadas às organizações. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, nos mostra que as organizações em repouso continuarão em repouso. A segunda lei de Newton prova que, assim que a organização empreende um esforço sobre si mesma, seu movimento muda e segue a direção apontada por essa força aplicada. As iniciativas estratégicas representam essa força que impulsiona o movimento da massa organizacional, superando a inércia e a resistência à mudança. Essas iniciativas formam um conjunto de projetos e programas de duração finita, fora das atividades operacionais rotineiras da organização, destinado a ajudar a entidade a alcançar o desempenho almejado. Esse conjunto, chamado portfólio, agrupa essas iniciativas estratégicas para facilitar o gerenciamento efetivo que direcione esses esforços a ir de encontro aos objetivos estratégicos do negócio. Os projetos ou programas do portfólio não necessariamente precisam ser interdependentes ou diretamente relacionados. Esses componentes de um portfólio são quantificáveis, o que significa que eles podem ser medidos, classificados e priorizados. Um portfólio existe dentro de uma organização e ele consiste de um conjunto de componentes atuais e planejados, ou até mesmo de futuras iniciativas. Além disso, portfólios não são temporários como projetos ou programas. Uma organização pode ter mais de um portfólio, cada um referente a um único objetivo ou área do negócio. O que não significa que as iniciativas devam ser escolhidas de maneira isolada uma das outras. Os professores e consultores Robert Kaplan e David Norton, autores de diversos livros de gestão administrativa e criadores do sistema de avaliação de desempenho Balanced Scorecard, constataram que as empresas que selecionam suas iniciativas de maneira isolada ignoram o impacto integrado e sinérgico de várias iniciativas correlatas. As iniciativas propostas tornam-se parte do portfólio quando elas são identificadas, selecionadas e/ou aprovadas. Em qualquer momento, o portfólio representa uma visão de seus componentes selecionados e reflete as metas estratégicas da organização. Ao refletir os investimentos realizados ou planejados por uma organização, o gerenciamento de portfólio inclui os processos para a identificação das prioridades da organização, as tomadas de decisão de investimento e a alocação de recursos. Além disso, o portfólio representa o trabalho que deve ser realizado, mas não necessariamente o trabalho que poderia ser realizado. Todos os componentes de um portfólio têm certas características em comum. Eles representam os investimentos feitos ou planejados pela organização. Eles estão alinhados com as metas e objetivos estratégicos da organização. Eles têm características distintas que os permitem ser agrupados para um gerenciamento mais efetivo. Eles são quantificáveis e, com isso, podem ser medidos, classificados e priorizados. O gerenciamento de portfólio garante que o interrelacionamento entre programas e projetos sejam identificados e que os recursos, como pessoas e orçamento, sejam alocados de acordo com as prioridades organizacionais. Os programas e projetos focam no alcance dos benefícios esperados do portfólio, conforme o determinado pelos objetivos estratégicos organizacionais. O gerenciamento de portfólio é também uma oportunidade para um comitê de governança tomar decisões que controlem ou influenciam o direcionamento de um grupo de componentes, como um subportfólio, programa, projetos ou outro trabalho, de forma que, à medida que os mesmos sejam executados, eles alcancem resultados específicos.
Uma organização usa as ferramentas de gerenciamento de portfólio para identificar, selecionar, priorizar, controlar, monitorar e relatar as contribuições dos componentes aos objetivos organizacionais. Isso não é o mesmo que gerenciar esses componentes. A grande sacada do gerenciamento de portfólio é garantir que a organização esteja fazendo o trabalho certo, ao invés de fazendo certo o trabalho. Várias organizações implantam métodos de governança ao invés de administrar diretamente a execução das atividades organizacionais. A governança corporativa estabelece os limites de poder, regras de conduta e protocolos que as organizações usam para gerenciar o seu progresso em busca do alcance que suas metas estratégicas definiram. A governança de portfólio de projetos é um conjunto de processos organizacionais interrelacionados, através do qual uma organização seleciona, prioriza e aloca os recursos internos limitados para um melhor alcance dos objetivos organizacionais. O gerenciamento de portfólio é uma disciplina que faz parte da governança corporativa. As organizações que não associam gerenciamento de portfólio e governança corporativa aumentam o risco de desalinhamento ou baixam a prioridade de iniciativas que consumirão recursos críticos. Os controles que compreendem a governança corporativa abrangem os domínios de gerenciamento do portfólio, programa e projetos. À medida que o portfólio é gerenciado, esses controles são aplicados para maximizar a probabilidade de sucesso da estratégia da organização. Gerenciar esses controles sobre o portfólio é responsabilidade do gerente de portfólio. As organizações constroem sua estratégia para definir como a visão será concretizada. A visão é habilitada pela missão, que direciona a execução da estratégia. A estratégia da organização é um plano que descreve como as forças e competências básicas da companhia serão utilizadas para tomar vantagem sobre oportunidades, minimizar o impacto de ameaças, responder às mudanças de mercado, reforçar o foco sobre as atividades operacionais críticas. Uma vantagem de associar o gerenciamento de portfólio à estratégia é equilibrar o uso dos recursos para maximizar o retorno de valor ao executar as atividades operacionais estratégicas. Muitas empresas argumentam, justificadamente, que já tem muitas iniciativas em andamento e que não dispõe de recursos financeiros ou humanos para assumir todo um portfólio de novos programas. Porém, esse é exatamente o motivo pelo qual as empresas primeiro devem desenvolver a estratégia e os temas estratégicos antes de selecionar as iniciativas. Veja, por exemplo, a situação da divisão de serviços bancários online da empresa Wells Fargo, empresa de serviços bancários. Ao final da década de 1990, o pessoal era fonte inesgotável de propostas e de iniciativas. A certa altura, a divisão tinha mais de 600 iniciativas em andamento, o que forçava a equipe executiva sênior a reunir-se excessivamente apenas para analisar e aprovar propostas de novas iniciativas, monitorar o progresso das iniciativas em andamento, definir as que seriam canceladas e redistribuir pessoal e fundos entre as remanescentes. Ainda existem muitas empresas com o mesmo problema de explosão de iniciativas. Isso é uma consequência natural de tratar as propostas e as escolhas de iniciativas como uma sucessão de decisões isoladas e independentes, sem a orientação de um referencial estratégico. Esta pirâmide mostra o relacionamento geral entre os processos operacionais e estratégicos numa organização. O foco principal de associar o gerenciamento de portfólio com a estratégia organizacional é estabelecer um equilibrado e executável plano que ajudará a organização a alcançar suas metas. O impacto do plano de portfólio sobre a estratégia se atém a 5 áreas, que são: a primeira refere-se à manutenção do alinhamento do portfólio. Cada componente deve estar alinhado a uma ou mais metas estratégicas.
O alinhamento não acontece sem antes haver um claro entendimento dessas metas, e cada proposta deve descrever como dará suporte às metas. A segunda diz respeito à alocação de recursos financeiros. A prioridade de cada componente guia as decisões de alocação financeira, enquanto, ao mesmo tempo, cada componente irá requerer uma alocação quando for executado. O financiamento da estratégia visa trabalhar a garantia de não competitividade entre a iniciativa estratégica e as operações de rotina por recursos financeiros. Novamente, Kaplan e Norton afirmam que, frequentemente, a execução da estratégia de algumas organizações fracassa porque um departamento adiou ou cancelou o financiamento de determinada iniciativa estratégica para evitar o estouro de suas verbas. Portanto, um portfólio de iniciativas de cada tema estratégico precisa contar com a certeza da disponibilidade de recursos financeiros. Quando não se segrega o financiamento, os gestores podem ver o portfólio de iniciativas estratégicas como algo discricionário e desejável, desde que as atividades do dia a dia estejam produzindo os resultados almejados. Gestores com horizontes de tempo muito curto facilmente caem na tentação de postergar iniciativas estratégicas ou de desviar recursos de iniciativas estratégicas para disponibilizar pessoas, financiamento e atenção na melhoria do desempenho operacional de curto prazo. Não é de hoje que as empresas distinguem esse financiamento de operações de um lado e financiamento de investimentos de outro, para segregar gastos que promovem melhorias de curto prazo daqueles que geram benefícios ao longo prazo, classificando então os desembolsos em despesas operacionais, os chamados OPEX, Operational Expenses, ou despesas de capital, os CAPEX, Capital Expenses. Daí a ideia de adotar uma terceira categoria para as despesas estratégicas, o que poderia ser chamado de STRATEX, Strategic Expenses. A terceira área de impacto do plano de portfólio sobre a estratégia refere-se à alocação de recursos humanos. A prioridade de cada componente guia o planejamento de recursos, demandando a alocação de esforços, tempo e competências. A quarta área é sobre a medição das contribuições dos componentes. Se a proposta de empreender um componente é alcançar uma meta estratégica, sua contribuição deve ser medida no contexto daquela mesma meta. Já a quinta área trata do gerenciamento estratégico de riscos. Cada componente deve ser validado sobre riscos e como esses riscos podem impactar no alcance das metas estratégicas. O gerenciamento de portfólio interage com e impacta sobre um número de funções organizacionais. Grupos funcionais podem ser as partes interessadas no portfólio e podem também servir como patrocinadores de vários outros componentes. O cumprimento dos objetivos do portfólio pode impactar sobre grupos funcionais internos da organização em suas operações diárias. Mais ainda, um orçamento operacional pode ser influenciado pelas decisões de gerenciamento de portfólio, incluindo a alocação de recursos para dar suporte aos componentes do portfólio. Operações é um termo usado para descrever as atividades organizacionais do dia a dia. As operações da organização podem incluir produção, manufatura, finanças, marketing, comunicações, recursos humanos e serviços administrativos, só para nomear alguns. Processos de entregas usados pelo gerenciamento operacional são frequentemente saídas dos componentes do portfólio. Sendo assim, o time de gerenciamento de portfólio deve gerenciar as relações e dependências com as operações efetivamente à medida que cada componente for executado. O processo de gerenciamento de portfólio deve também envolver as partes interessadas das operações para garantir alinhamento entre os componentes do portfólio e os potenciais impactos sobre essas operações.
Esse envolvimento para análise desses impactos e do desempenho das iniciativas estratégicas é realizado através das RAIs, reuniões de avaliação da estratégia. O gerente de portfólio deve basear seus relatórios em métricas previamente definidas e aprovadas que monitoram o cumprimento das metas estratégicas. As métricas medem as informações quantitativas e qualitativas coletadas dos componentes do portfólio. Resumindo, os processos necessários para o gerenciamento de portfólios reúnem-se em dois grupos básicos. O primeiro deles, o grupo de processos de alinhamento. Esse grupo determina como os componentes são categorizados, validados, selecionados e gerenciados no portfólio. Nessa etapa, a organização pode aplicar alguns critérios para a seleção e classificação das iniciativas propostas, como o cálculo do valor presente líquido, retorno sobre investimento, risco do projeto, duração do projeto, impacto entre as diferentes unidades organizacionais. O segundo grupo é o grupo de processos de monitoramento e controle. Nesse grupo, efetua-se a revisão dos indicadores de desempenho periodicamente para alinhamento com os objetivos estratégicos e verificação dos benefícios à organização entregues pelos componentes do portfólio. Esses dois grupos alternam-se continuamente, promovendo assim um sistema eficiente que permite entender com antecipação onde os esforços empreendidos para executar a estratégia da organização poderão resultar.